O silêncio do deserto não era o silêncio do vazio. Era um silêncio carregado, como se o ar tivesse peso, como se o vento, quando soprava, trazesse consigo um sussurro que não vinha do mundo, mas do que estava além dele. O sol se punha em um horizonte que parecia ter sido desenhado por mãos que não eram humanas, linhas retas demais, curvas que não obedeciam à gravidade, e uma cor que não era vermelho, mas um púrpura profundo, quase negro, que se estendia como tinta derramada sobre o céu. Era ali no coração do deserto de Atacama, onde o sol era um olho fechado e as estrelas, quando apareciam, pareciam piscar com a intenção de contar algo. A expedição tinha vindo em busca de vida, não a vida que se alimenta, respira ou se reproduz, mas a vida que não deveria existir. A equipe de cientistas, liderada por Dr. Elisa Vidal, havia sido convocada por um sinal. Um sinal que não era de rádio, nem de luz visível, mas algo mais antigo, mais profundo, uma vibração no tecido do espaço-tempo, detectada por um telescópio de neutrinos embaixo da Antártida. O sinal vinha de uma região do céu que, segundo os cálculos, não deveria conter nada. Nada exceto, talvez, e que não deveria ser nomeado. Elisa não acreditava em milagres. Era uma física teórica, mulher de raciocínio agudo, mente treinada para desvendar o invisível. Mas o que encontraram no deserto, um poço de pedra negra, quase como se tivesse sido esculpido por uma força que não respeitava a geometria, era algo que o raciocínio não conseguia explicar. O poço tinha 12 metros de profundidade. As paredes eram lisas, sem fendas, sem juntas, como se tivessem sido fundidas de um único bloco. E no centro, um disco de metal que não era metal, era mais como queima da mente ao tentar olhar para ele. O metal era cinza, mas não refletia luz. Quando Elisa se aproximou, seu reflexo no disco não se movia com ela. Ficou parado. E depois, lentamente, virou a cabeça para o lado. Ela recuou. Naquela noite, o vento parou. Não foi um silêncio total, não havia o som do vento, mas havia o som do que estava embaixo do vento. Um ruído que vinha das pedras, dos próprios ossos da terra. Um zumbido que não era físico, mas que fazia os dentes latejarem, que fazia o sangue correr mais devagar, como se o corpo soubesse, em alguma parte ancestral, que não estava sozinho. Todos no acampamento, os 3 cientistas, o engenheiro, o fotógrafo e o médico, ficaram acordados. Ninguém falava, apenas olhavam para o poço. E no poço, o disco se iluminou, não com luz, mas com ausência, como se algo ali estivesse se abrindo e o escuro fosse o verdadeiro brilho. No dia seguinte, o engenheiro Paulo desapareceu. Não havia vestígios, nenhum rastro na areia, nenhuma pegada. A única coisa que encontraram foi a câmera dele ainda ligada, gravando o poço. A imagem era estática, mas ao aumentar uma área do campo, viu-se algo, uma figura. Uma silhueta alta, esguia, com membros longos que se dobravam de um jeito que não era humano. Os olhos, ou o que parecia ser olhos, eram pontos pretos, sem brilho, mas que pareciam olhar de volta. Elisa não acreditou, até que naquela noite começou a ouvir sua própria voz. Mas não era ela. Era a voz dela dizendo coisas que ela não tinha dito, frases que ela não conseguia lembrar, palavras que não faziam sentido. E ainda pior, palavras que eram em uma língua que ela não conhecia, mas que, quando ouvia, sentia que sabia. Como se o cérebro tivesse sido preparado para entendê-las, mesmo antes de aprender. O fotógrafo Renato começou a desenhar, não com lápis, mas com o próprio sangue. Riscos sobre o papel, formas que não eram figuras, mas estruturas, cúpulas, espirais, anéis concêntricos. E no centro de cada desenho, um símbolo que parecia pulsar. Quando Elisa olhou para o desenho de Renato, sentiu um frio no estômago. Porque o símbolo era o mesmo que ela vira no disco, antes de o poço se iluminar. O médico Lúcia foi a primeira a enlouquecer. Ela começou a falar com pessoas que não estavam ali. Chamava-as por nomes que ninguém conhecia. Falava de os que vivem sob os olhos do céu, de os que moram onde o tempo não existe, e dizia que eles já estão aqui, só não sabem que estão. Na terceira noite, foi encontrada deitada no chão do quarto, olhos abertos, boca aberta, mas sem respirar. A língua estava fora, mas não era a língua.
Era um fio longo, negro, enrolado como uma serpente de pedra. Elisa tentou manter a calma. Ainda havia o telescópio, o registro do sinal. Havia o poço e o disco e os sons que vinham das profundezas. Mas à medida que a noite passava, ela começou a notar pequenas coisas. O vento voltou, mas agora, quando soprava, carregava palavras, frases que não eram em português, nem em inglês, nem em qualquer língua humana. Palavras que vinham de dentro da cabeça, como se alguém estivesse falando com ela de dentro. Ela começou a sonhar. Nos sonhos estava em um lugar onde não havia chão. O céu era um oceano de estrelas, mas não como os humanos conheciam, as estrelas não piscavam. Elas se moviam muito lentamente, como se estivessem pensando, e no centro do sonho uma forma, um ser não com corpo, mas com presença, um vácuo que se movia, um silêncio que tinha voz. E ele dizia: "Você está aqui porque foi chamado." Ela acordou gritando, mas o pior veio na manhã seguinte. O poço estava mais fundo. Não era possível, o poço era de 12 metros. Mas agora, olhando para ele, Elisa sentiu que era mais profundo, muito mais. Como se o espaço tivesse sido distorcido, como se a terra tivesse se dobrado sob um peso que não deveria existir. E no fundo algo se movia, não uma sombra, não um reflexo, mas uma luz que não era luz. Uma claridade que parecia comer a escuridão ao redor. Ela se aproximou. A voz voltou. Só que agora não era uma voz distante, era dentro da cabeça. "E você é o último." Ela se virou. Não havia ninguém. Mas o vento soprou, e na areia, formando um desenho, apareceu uma palavra. "Eles estão acordando." Elisa começou a correr. Mas não era para longe, era para o poço. Porque algo dentro dela, algo que não era ela, queria que ela descesse. O disco estava agora girando, lentamente, e o zumbido era tão alto que ela sentia o crânio vibrar. As palavras voltaram, mas agora eram em sua mente, não como sons, mas como certezas. E você não foi escolhida por acidente, você foi escolhida porque tem o padrão, porque o sangue na sua veia é o mesmo que os antigos usavam, porque o nome que seu avô escreveu na parede do quarto antes de morrer era o mesmo que está escrito no disco. Elisa parou. O nome era Caleb. Ela nunca ouvira falar, mas na memória havia uma lembrança, um sonho antigo de uma criança chorando em uma câmara de pedra, enquanto algo que não era humano a segurava pelo pescoço, dizendo: "E o tempo do sono acabou." Ela caiu de joelhos. O poço estava aberto. Não havia escada, não havia corda, mas ao olhar para baixo viu que o chão não era chão, era um espelho que mostrava algo diferente. Mostrava uma cidade, não uma cidade humana, uma cidade de estruturas que não tinham ângulos, de torres que se curvavam para dentro, como se o próprio ar fosse dobrado. Mostrava seres não com forma definida, mas com movimentos que não eram de corpo, mas de presença. E no centro uma esfera negra girando lentamente, com luzes que não eram luz, mas memórias. E a voz disse: "Você é o que eles esperavam, a última herdeira, a última que pode abrir o portão." Ela tentou gritar, mas sua boca não se moveu. Sua mente estava sendo ocupada. Ela sentiu o corpo se mover sozinho. Os pés desceram. Os dedos tocou o disco. E o poço se fechou. Não com pedra, não com terras. Com silêncio. No acampamento, as câmeras continuavam gravando. Na tela, o poço estava vazio. Mas por um instante, o disco se iluminou. E por um segundo, a imagem do rosto de Elisa apareceu, mas não era seu rosto. Ela tinha olhos pretos, e a boca estava aberta, mas não para gritar, para sussurrar. E o sussurro era o mesmo que vinha do poço, o mesmo que vinha do céu, o mesmo que vinha do que não deveria existir. Aproximem-se. E na escuridão do deserto, o vento voltou. Mas agora, quando soprava, trazia o som de milhões de vozes. Vozes que não eram humanas. Vozes que não eram de lugar algum. Vozes que estavam chamando.
E no fundo do poço, agora fechado, a esfera negra girava mais rápido. E o disco embaixo da terra voltou a emitir seu sinal não para os humanos, mas para os que estavam esperando, porque o ciclo havia começado, e o mundo, por mais que tentasse, nunca mais seria o mesmo. No céu, as estrelas se alinharam, não por acaso, por convite. E em algum ponto, longe, muito longe, um planeta girava em torno de uma estrela morta. E nele uma cidade escura, silenciosa, onde as paredes respiram. E no centro uma câmara, e dentro da câmara um ser. O mesmo que olhava para o poço, o mesmo que ouvia a voz de Elisa, o mesmo que esperava. E quando o sinal do disco finalmente chegou, ele sorriu. Não com bocas, com o espaço entre as estrelas, e o universo por um instante parou de girar, para ouvir, para sentir, para saber que finalmente os olhos de fora começavam a abrir.